E o tema da aula de hoje pode e deve ser definido por nós mesmos. É isso que iria pregar mais ou menos o filósofo que será o tema central desta aula, Søren Kierkegaard, com seu existencialismo. A ideia de que nós não somos determinados por nenhuma coisa, de que somos senhores do nosso próprio destino, e mais, que somos senhores daquilo que nós nos tornamos. Podemos definir aquilo que queremos ser. Devemos e temos essa responsabilidade. Søren Kierkegaard foi um autor fantástico, que se não teve tanto reconhecimento assim em vida, teve posteriormente, sendo considerado um dos fundadores de um movimento muito importante no pensamento contemporâneo, o existencialismo. Vou contar minha revolta. Eu tava aqui de boa, tranquilo, né? Cheguei em casa pra almoçar do serviço. Minha namorada vem. No dia dos namorados ainda tem coragem de chamar de feio. Pelo menos eu existo, sua horrorosa. É claro que a palavra existencialista em si só foi cunhada no século XX e Søren Kierkegaard, como nós veremos, foi um filósofo do século XIX. Mas é a partir de suas ideias, expostas em seus livros, que autores fundamentais para o existencialismo, como Heidegger, Sartre e mesmo Camus na literatura, desenvolverão suas ideias sobre o existencialismo. É a partir dessa concepção que nós entenderemos Søren Kierkegaard como um precursor do existencialismo. Søren Kierkegaard nasceu no século XIX em Copenhague, na Dinamarca. Foi um teólogo e filósofo dinamarquês. Escreveu cerca de 22 livros. Sendo um cara muito dedicado ao trabalho, certo dia chegou a escrever e publicar 3 obras no mesmo dia. Passou mais de 10 anos estudando teologia a fim de se tornar um pastor luterano. Suas principais obras foram Migalhas Filosóficas, de 1884, Ou Isso ou Aquilo, de 1843, Temor e Tremor, de 1843 e O Conceito de Angústia, foco de uma das abordagens principais desta aula. Como eu já adiantei, Søren Kierkegaard vai ser considerado um dos fundadores do existencialismo e vai criticar fortemente a ideia de que a vida tem um propósito. Para ele, seria totalmente absurdo. Vai criticar também Hegel em suas várias concepções, principalmente no seu idealismo, propondo um modelo mais subjetivista, centrado no indivíduo. Mas é importante deixar bem claro que o tipo do existencialismo feito, discutido pelo Kierkegaard, não pode ser o mesmo proposto pelo Sartre, que é ateu. É justamente em oposição a esse existencialismo feito mais tarde, esse existencialismo conhecido como ateu, que o existencialismo do Kierkegaard vai ser conhecido como existencialismo cristão. Uma das coisas fundamentais dentro do pensamento de Søren Kierkegaard é entender que a filosofia para ele devia ser focada na vida. E aqui ele vai criticar essencialmente filósofos com grandes modelos teóricos que falam de coisas que parecem não se aplicar à nossa vida. E aqui ele parece retomar um pouco os ensinamentos que nós temos das escolas helenísticas que ocorreram durante a expansão da Macedônia. Naquele intervalo entre a filosofia clássica ligada à Grécia Antiga e a filosofia medieval. É justamente nesse conceito que eu retomo de lá, de que a filosofia se tornou um modo de vida e não somente uma espécie de atributo filosófico, teórico, e eu preciso escrever uma obra sobre isso, eu preciso viver essa obra, preciso viver a filosofia, nesse sentido que eu faço uma relação entre Kierkegaard e as escolas helenísticas. Porque para ele, a filosofia devia debater a vida, e quando eu falo vida, eu estou falando especificamente da ideia de existência. Porque para esse cara, essencialmente, essa era a tarefa da filosofia, estudar nossa existência. E ao falar sobre a existência, o que eu estou falando é que para o Kierkegaard, nós criamos o que nós somos, que nós não somos determinados por nada aquilo que é feito no nosso meio, que o ambiente não tem qualquer tipo de poder sobre nossa vida. Somos criadores de nós mesmos. O grande nome do século XIX, com certeza, foi Hegel. Para poder produzir, construir o seu próprio conceito teórico filosófico, é necessário que o autor ou se alinhe a Hegel ou critique ele prontamente. E o que Kierkegaard faz é justamente passar um caminho de crítica para Hegel. Lembra que é algo recorrente em filosofia que o autor de maior influência também seja o alvo de críticas, geralmente com a maturidade do filósofo. Kierkegaard não foge disso. No seu princípio de pensamento ligado ao cristianismo, ligado à teologia, ele vai se afastar com o tempo quando ele se dedica aos trabalhos da filosofia de Hegel. E mais tarde ele vai se separar de Hegel a formular o seu próprio pensamento e se ligar novamente à religiosidade, mas uma religiosidade então nova, não institucionalizada. Essa crítica à filosofia de Hegel se dá em várias etapas que eu vou procurar demonstrar para vocês aqui. A primeira etapa está na ideia da realização na vida em comunidade, que para o Hegel era basicamente como o ser humano poderia fazer as coisas.
Eu, como ser e como indivíduo, me realizo através da minha vida em comunidade. É a partir da vida em comunidade que a minha vida, que eu como pessoa, ganho sentido. Kierkegaard vai rebater esse tipo de análise, demonstrando uma proposta mais individualista, mais focada no indivíduo. Demonstrando, inclusive, que a vida em sociedade possui um problema. Em sociedade, não existe comunicação verdadeira. Por quê? Porque de repente, quando nós apresentamos em sociedade, não apresentamos aquilo que nós somos verdadeiramente. Apresentamos máscaras de nós mesmos. Apresentamos coisas que queremos parecer ser e não aquilo que somos. Assim, não conversamos realmente a verdade. Assim, os outros também não fazem. Os outros não se demonstram para nós verdadeiramente. Assim como nós usamos máscaras em sociedade, os outros também demonstram máscaras diante de nós. Logo, essas máscaras conversam. É uma série de mentiras. O jogo em sociedade é uma série de mentiras. Dessa maneira, Soren Kierkegaard entendia que não existia comunicação verdadeira na vida em sociedade e que por isso o indivíduo não poderia se realizar através dessa comunicação que, portanto, é falsa. A realização do indivíduo está em relação a ele mesmo e não à sociedade. A única forma de comunicação verdadeira para este autor está entre o indivíduo e Deus. É somente aí que as máscaras não estão presentes e que há realmente um diálogo, há realmente uma comunicação real entre os indivíduos. É somente nesse espaço que há uma transparência real entre as partes que conversam. É preciso denotar também uma grande importância em Kierkegaard do mundo exterior para o mundo interior, ou seja, o eu, o subjetivo, e o mundo exterior, a coletividade. Para ele, essas duas coisas não conversam totalmente. Quanto às nossas escolhas, Hegel aponta que elas derivam do contexto histórico. Fazemos aquilo que o nosso contexto histórico nos permite. E Kierkegaard vai discordar veementemente disso, porque nós fazemos aquilo que está de acordo com a nossa vontade, dando uma valorização, um foco na subjetividade do indivíduo. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, fazemos aquilo que nós queremos fazer, ou diante da nossa liberdade. Usamos nossa liberdade para escolher, não somos apenas joguetes do destino, não estamos limitados a nada, inclusive ao contexto histórico, segundo Soren Kierkegaard. Perfeito! Por fim, era óbvio que precisávamos criticar também o pilar central da filosofia hegeliana, o seu idealismo. O idealismo hegeliano, a ideia de que a nossa ideia, a minha ideia como indivíduo, faz parte da ideia do mundo todo, da sociedade como um todo, o Geist, o espírito do mundo, e que esse espírito está ligado a uma espécie de transformação do mundo. A crítica do autor dinamarquês está nesse processo de relação entre o que eu penso e entre o que o mundo vai pensar. Não existe isso, porque para o Soren Kierkegaard não existe um idealismo, e sim um subjetivismo. É focado no indivíduo. O indivíduo tem liberdade de escolha, ele tem mobilidade, ele pode criar as coisas. O que eu penso, a minha ideia, não está relacionada a nenhum tipo de espírito superior, como afirmava Hegel. O que ele está demonstrando aqui é uma forte crítica à razão e à lógica humana, a demonstrar um apego ao subjetivismo, que aparenta muito ser irracional. A gente vai perceber depois que é irracional, já que para o Kierkegaard a razão não é o elemento autossuficiente do mundo. Ela acaba não conseguindo conter todas as coisas do universo. Eu preciso de mais do que a razão para poder entender a realidade, a verdade das coisas. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o existencialismo como um todo, eu escolheria a liberdade. O existencialismo, e esse pregado por Kierkegaard também, é o existencialismo que prega a liberdade, mas uma liberdade total dos indivíduos. E o que é ser livre? Liberdade é poder escolher as coisas, mas escolher as coisas e poder fazê-las. Mais ainda, é poder escolher as coisas e escolhê-las continuamente. Entende, por exemplo, que você está diante de um carro e você está controlando ele. Esse carro não tem uma espécie de piloto automático. E você está dirigindo em direção a uma autoestrada. Enquanto você está no controle do carro, enquanto você está atento, está acordado, você tem total controle de onde você quer ir. Essa é a liberdade que o Kierkegaard está falando. Só que se em algum momento você tirar a mão do carro, deixar ele no controle automático ou dormir e deixar o carro seguir na mão de algum amigo seu, ele pode escolher outro destino. Nesse momento você não está sendo livre. Então a liberdade, o uso da liberdade para o Kierkegaard está relacionado a uma espécie de atenção contínua. É necessário que nós queiramos exercitar a liberdade. Eu não posso entender a liberdade como uma espécie de bem e que eu posso usar quando eu quiser. É preciso eu usar todo momento. Ou não estarei sendo livre, estarei sendo guiado, condicionado por outras forças sociais, políticas ou religiosas. Uma crítica muito forte, por exemplo, que o Kierkegaard vai fazer está na religião, numa religião institucionalizada, onde os fiéis vão para a igreja seguir dogmas e não exercitar a verdadeira fé.
O que esses caras estão fazendo não é exercer liberdade na visão desse autor, e sim cumprir regras sociais. Estão deixando essa liberdade na mão da instituição Igreja Católica. Na relação entre indivíduo e universal, nosso autor vai preferir focar no indivíduo. É ele que é o principal objeto de estudo da nossa filosofia e não universal. Não importa a sociedade como um todo, importa que os indivíduos têm de específico. A existência é única, vai afirmar o Soren Kierkegaard.